Aí. Tá gravando. Vamos para cima, meu mano. Galera, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está aqui presente. A gente estava conversando agora há pouco. Esse grupo não é para mim, é sempre para vocês, é sempre para compartilhar conhecimento, para a gente crescer junto, para o bem da comunidade. É Alexandre ou é Alexandre? Alexandre Soster, do Rio Grande do Isso. Sul. Box Ginger CrossFit, treinador de nível 3, um cara que eu estou conversando pela primeira vez hoje. Mas dá para ver que o cara tem a missão acesa queimando dentro do seu sangue, irmão. Porque, tipo assim, o maluco escreveu recentemente 5 artigos para CrossFit.com. Eu li o primeiro, achei muito da hora, com coisas bem importantes, bem pontuais sobre levantamento de peso do nosso dia a dia dentro do box. E assim que eu li, eu mandei mensagem para ele. Ele nem sabia que o artigo tinha sido postado. E no mesmo dia que eu mandei mensagem, eu convidei ele para vir para cá para o box, ou para vir para cá para o nosso grupo, trocar uma ideia com a gente sobre isso que ele acabou de postar. Ele aceitou na hora, irmão. Ele poderia estar se perguntando: quem é esse maluco que eu nunca vi na vida? Que doideira é essa? Como é que ele já sabe que o artigo foi postado e eu não sei? Ele nem pensou duas vezes. Então, por tudo a gente vê quem tem opção acesa de verdade e quem tem só um hobby. Não vou me estender, até porque não conheço ele ainda, estou conhecendo ele assim agora com vocês, mas de antemão, deixo aqui toda a minha gratidão, irmão. Obrigado por compartilhar seu conhecimento, obrigado por contribuir para o crescimento da nossa comunidade. Se apresenta, solta a sua voz, tamo junto. Bora. Então tá. Fala, galera. Meu nome é Alexandre, como o Bruno já comentou. Primeiramente, agradecer ele pela oportunidade, todo mundo que está assistindo e está aqui para também conseguir evoluir junto com a gente. Realmente, o Bruno me pegou desprevenido com os artigos. Eu estava em comunicação com a CrossFit, fazia já algum tempo, e eles me deram uma data, uma previsão de publicação que seria na semana seguinte. E eu estava esperando aquela data chegar e fui pego de surpresa pelo Bruno, que foi o primeiro que me avisou, que tinha curtido muito meu artigo. Mas eu perguntei que artigo, se ainda na minha cabeça ainda não tinha saído nenhum. Mas sim, o Bruno foi o primeiro a me avisar que saiu. E logo na sequência ele já me mandou o convite para vir aqui comentar sobre eles. Eu aceitei na hora porque eu vi que realmente era um grupo sério, um grupo que estava a fim de evoluir, que eu vi que possuía muito treinador qualificado, que aqui também tá junto nessa missão que é fazer as pessoas se moverem com muita qualidade. Estou aqui hoje para comentar sobre esses 5 artigos. A gente vai tentar ser breve para não ficar realmente aqui a tarde inteira falando sobre isso. Mas eu acho que a parte que ninguém sabe é o contexto como esses 5 artigos foram feitos, que eu acho que é uma história bem legal, que vale a pena que eu investi alguns minutinhos para contar. Em junho desse ano não, na verdade, no começo do ano, eu me tornei parte da equipe de seminários da Burgener Strength aqui no Brasil e na América Latina. Juntamente com esse convite para virar parte da equipe de seminários, eu também fui convidado a ir nos Estados Unidos fazer como se fosse uma imersão, juntamente com o coach Mike, que é o coach fundador da Burgener Strength. E eu fui a San Diego, na casa dele, fiquei lá durante uma semana, e eu também fui coach auxiliar de 2 cursos em 2 finais de semana diferentes. E para quem não conhece o coach Mike, ele já está bem velho, já tem 80 e poucos anos, e ele não dá curso diretamente. E naquele curso que eu estava, ele fez questão de ir, foi o primeiro do ano que ele estava em San Diego. E como um bom estudante, no momento que ele falava, eu sentava, pegava meu caderno e anotava tudo que ele falava. Porra, o cara é uma lenda, o cara é monstro. Eu tenho que anotar cada coisa que ele fala. Eu estou aqui numa oportunidade que poucos têm, eu vou anotar tudo. E a ideia desses 5 artigos, eles surgiram basicamente de perguntas que os participantes dos cursos traziam para o coach e o coach respondia. E eu ia anotando e colocando meus pontos, mas basicamente os 5 artigos foram construídos com essa vibe. Perguntas e respostas do participante de um curso de nível 1 da Burgener para diretamente o coach Mike respondendo. Foi fenomenal e eu pude, daí chegando no Brasil, eu tive a ideia de escrever todas as ideias todos os insights que eu tive durante aqueles 15 dias lá com ele.
e foram produções de bastante qualidade que tenho certeza que vai agregar bastante na vida dos treinadores. E é isso que eu tentei fazer juntamente com a comunicação com a CrossFit, tentar deixar o mais acessível e usável para treinadores colocarem dentro das suas aulas. Então, se vocês observarem os 5 artigos, que daqui a pouco acho que eu posso compartilhar a tela com vocês, tem muita coisa que você pode ler e colocar amanhã dentro da sua aula. E essa era a intenção quando a gente tentou produzir esses artigos. Um artigo que não ficasse só na teoria, e sim que os treinadores pudessem colocar na prática. Tanto é que foi publicado 5 dias seguidos, e no 5º dia saiu no The Professional Code, que é aquele e-mail que é enviado para todos os coaches que tem pelo menos o nível 1 dentro da caixa de e-mail. Se alguém quiser fazer alguma pergunta até agora, que eu acho que daí a gente pode começar a comentar ponto a ponto de cada um deles. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer dessa historinha curta aí. Irmão, que experiência, tipo assim, absurda, né, irmão? Como é que você recebeu esse convite, brother, para ir para lá? De onde é que surgiu essa parada? Eu fui pro Cross Games em Madison, na última edição, e lá estavam os integrantes do seminário da Burgener dando palestras de levantamento, experiências de levantamento de peso dentro da área de espectador do CrossFit Games. E eu simplesmente cheguei na equipe deles e perguntei se tinha vaga, se eu poderia trabalhar para eles no Brasil. E prontamente eles me deram a oportunidade e eu fiquei durante 2 anos estagiando dentro dos cursos da Burgener. E ano passado no começo do ano, eu fui realmente promovido a uma vaga dentro da equipe, e com a vaga da equipe veio o convite também para ir para lá e ver um curso diretamente com ele e fazer essa imersão dentro lá com ele. É, brother. Parabéns, se eu posso falar isso. Parabéns, meu irmão. Caraca. Mas, nossa. E o que vocês acham da gente compartilhar a tela e a gente ir tocando nos assuntos de cada artigo? Bora, simbora. Compartilha aí. Agora, vamos pegar aqui. Então tá. Tá Esse aparecendo, tá aqui aparecendo. tá aparecendo? Então tá. Esse aqui foi o primeiro artigo publicado que essa informação foi o próprio Coach Mike que nos deu dentro do curso. Então, quando ele falou isso, imediatamente já veio na minha cabeça toda uma ideia de como que eu podia fazer os alunos praticarem o que ele estava falando. E quando ele deu a informação que, para um levantamento de peso, 80% dos erros começam pelos pés, eu realmente me intrigou muito e eu fui mais a fundo em relação a isso. E ele começou a responder, ele começou a desenvolver em relação a isso, e eu percebi que é uma questão que nosso aluno do dia a dia realmente ele tem essa dúvida, se ele realmente deve mover os pés dele. E a resposta prontamente foi dita. Sim, a gente deve mover os pés, principalmente em dias pesados. Então, quanto maior for a carga, mais se faz necessário o trabalho de pés de forma eficiente. O trabalho de pés, ele é importante para desenvolver força, estabilidade e velocidade. Então, sempre quando a gente vai começar um movimento, começar um levantamento de peso, a primeira coisa que a gente tem que ver é a sua base eficaz, seus pés e, consecutivamente, suas mãos, sua pegada dentro do levantamento de peso. E quando eu percebi isso, veio diretamente de uma prática que a gente fez. E o coach Mike, com a experiência dele, eu percebi que a primeira coisa que ele olhava no levantamento de peso era para os pés. Ele ficava atento, o levantamento acontecendo, ele ficava diretamente olhando para o pé da pessoa, o tempo inteiro olhando para o pé. E quando acabava o levantamento, ele sabia exatamente o que tinha acontecido por causa do uso dos pés. Então, os pés são importantíssimos na identificação de um erro. O movimento da pessoa fala muito sobre como ela se move com os pés. Se ela se move de forma correta e consistente, ela tem uma consistência na movimentação dos pés. E eu comecei a ver que também, às vezes, a gente passa despercebido nisso na aula.
a gente simplesmente não toca no assunto, sendo que os pés, como a gente falou, é responsáveis por mais de 80% das perdas no levantamento de peso. Então, a gente ensina uma posição de início, e que é uma posição que a gente chama de posição de salto, e também ensinar uma posição final, que é uma posição de aterrissagem, que a gente conhece mais como posição de um agachamento profundo. E nesse artigo eu comecei a dar mais foco realmente e colocar tudo que acontece dentro da posição de salto e depois tudo que acontece numa posição final, que vale a pena a leitura para a gente identificar depois realmente como que seria essa posição e como que a gente pode fazer na aula. Depois de feito isso, eu coloquei ideias de como que a gente pode fazer isso na aula. Como que a gente pode preparar uma aula para que as pessoas movam os pés. E começando do início, de um aquecimento geral, eu já tenho um aquecimento geral que eu induzo os atletas, os alunos, a moverem os seus pés quase que o aquecimento inteiro. Independente se é uma movimentação lateral, uma movimentação frontal, num plano frontal, mas no aquecimento inteiro ele se baseia em movimentação dos pés. Então, se vocês olharem o vídeo aqui depois, no aquecimento geral, é um aquecimento que ele conta com polichinelos, com saltos na anilha, com passadas com saltos, corridas laterais e frontais. Tudo isso prepara o aluno para ele começar a entender que ele tem que mexer os seus pés dentro de uma sessão de levantamento de peso. Logo em seguida, a gente vem com uma parte estática. O que que significa? A gente sempre observa e ensina os alunos primeiro numa posição estática. Eu coloco ele numa posição e faço ele entender. E ali eu corrijo ele dessa forma. Para depois eu começar com um trabalho dinâmico. E aí sim, tem mudança de base, de uma mais fechada, que é a nossa base de levantamento, para uma base de aterrissagem. E isso está bem exemplificado aqui, tanto nos vídeos, de eu ensinando uma aula a fazer um agachamento com pausa, e também depois drills que a gente coloca dentro dos cursos da Burgener, e dá para colocar dentro de uma aula, como também tem no vídeo, movimentos mais dinâmicos que induzem a troca de base dentro de uma sessão de levantamento de peso. E basicamente esse primeiro artigo ele trata somente disso, somente os pés. E é bem interessante porque é uma coisa muito específica. Poucas pessoas falam disso, de aonde que deve estar os pés e aonde que esses pés devem se moverem para acontecer um bom levantamento. E esse foi o nosso primeiro artigo. Estou tentando tocar um pouco mais rápido para a gente não ficar, porque tem mais 4 ainda pela frente. E daí a gente abre para uma dúvida se alguém tiver e quiser comentar sobre isso agora. Já vai para o segundo? Eu vou, se ninguém tiver dúvida do primeiro, a gente toca Só pro um segundo. comentário mesmo, porque primeira pessoa que eu ouvi falar sobre os pés, né? Sobre a gente prestar mais atenção nos pés sobre levantamento de peso, foi o Carlos Aveiro, treinador da seleção brasileira de levantamento. Fiz um curso com ele e tal. E ainda é uma falha que eu tenho muito grande. Um Heavy Day Snatch que teve algumas semanas atrás, eu perdi peso. E aí eu fui olhar no começo, eu vi, tipo assim, eu deixo só a parte de fora do pé no chão, loucura. Aí depois desse dia eu comecei, e por coincidência, nesse dia, logo depois eu li seu artigo, caraca, é isso mesmo, prestava atenção no pé. Justamente, é uma coisa que eu acho que a gente passa despercebido, que a gente pensa que as pessoas já sabem, sendo que eu acredito que poucas pessoas sabem, e eu, depois de quase 9 anos praticando levantamento de peso, eu ainda acho que o meu trabalho de pés ainda precisa ser aperfeiçoado. Depois de tanto tempo, o trabalho de pés ele ainda continua sendo presente. Ainda mais eu vendo que cada vez mais as pessoas perdem levantamento de peso por causa do uso dos pés, e o uso inapropriado dos pés. Eu vou mandar um áudio aqui, porque eu estou na correria agora, mas muito bom, Alexandre. Esse ponto que você falou dos pés, eu lembrei logo quando você falou dos pontos de performance, né? Na própria postura do CrossFit. Sempre começa com a base também. Vários começam com a base. Acabei A lembrando disso. base Estou e na as mãos. correria, estou até trabalhando aqui agora. Estou na moto ouvindo você aqui no fone, mas muito Verdade. top. Valeu, Matheus. É. Mas é isso. O trabalho de pés e de mãos é a primeira coisa que a gente deveria ver. O movimento ele já começa errado
se os pés e as mãos estiverem errados. Então não tem sentido a gente não corrigir os pés e as mãos como primeira prioridade. Bora, vamos para o segundo. Então, compartilhar a tela aqui de novo e vamos para o segundo. No segundo, a gente abordou mais o que seria chamado de tripla extensão e qual é a importância dessa tripla extensão. Primeiramente, situando o que seria uma tripla extensão que a gente tanto fala no CrossFit, no levantamento de peso. É a extensão agressiva, simultânea do seu tornozelo, dos seus joelhos e quadril. Esse movimento ele se faz necessário principalmente para gerar potência na barra e tirar a barra de uma posição de inércia do chão e transferir até a posição de maior geração de potência, que é o momento da tripla extensão. Sempre quando fala tripla extensão, o coach Mike, ele fala que a gente complica demais, que a gente pensa muita articulação, ativação, estender aqui, e a gente não deixa isso mais simples. E aquilo fez total sentido para mim, porque a tripla extensão nada mais é do que um salto. Então, se a pessoa pular, saltar, ela vai estar já fazendo uma tripla extensão. Então, focar muito mais no aluno, às vezes, em uma comunicação mais clara, tipo, salta, pula, para cima. As pessoas entendem muito melhor do que tu falar para ela que ela tem que fazer uma tripla extensão, que ela tem que estender o quadril, que ela tem que estender o joelho, que ela tem que estender o tornozelo. É muito mais fácil falar pular, para uma pessoa pular, porque a gente não fala só pula, é muito mais simples e a pessoa entende muito melhor. Aqui no artigo a gente aborda a importância da tripla extensão e principalmente por causa desse gráfico que a gente coloca aqui. Esse gráfico, ele representa o pico de aceleração, ou seja, se você observar na imagem, eu estou no momento de tripla extensão, onde o meu tornozelo, meu joelho e meu quadril está estendido e a barra está na linha do meu quadril. Se você observar no gráfico do lado, é o momento que a barra está em maior velocidade, ou seja, que eu estou imprimindo a maior potência nessa barra. Então, se eu perco esta posição, consecutivamente eu perco esta aceleração máxima. Isso vai me refletir principalmente na barra. Então, quanto mais a gente buscar essa tripla extensão, maior vai ser a minha aceleração e produção de potência na barra. Então, a gente sempre busca esse pico vindo dessa posição de tripla extensão, posição alta que a gente fala, a gente fica alto. Aí no artigo a gente aborda os motivos que acontecem essa falta de extensão e também drills, vídeos de como corrigir essa falha. Como que eu posso ajudar uma pessoa que não tem uma tripla extensão eficiente a passar a ter uma tripla extensão eficiente, a achar um contato da barra no quadril. Quadril mudo, que a gente fala que é um dos principais pontos. Depois, uma falta de paciência, que é uma puxada adiantada, que vai ser colocada aqui nesse segundo ponto. E tudo isso, novamente, com vídeos e drills para que a gente consiga melhorar e colocar dentro dessa aula e visualizar o aluno. É sempre importante falar também que essa tripla extensão ela acontece o mais próximo possível do corpo, do quadril da pessoa. Quando a pessoa tira essa barra de perto, acontece isso aqui, ó. A barra vai para frente e a gente perde a barra numa área de base que a gente fala, que é como se fosse a barra entre o seu calcanhar e a ponta do seu pé, movendo numa linha reta. Esse artigo é muito bom, novamente, porque ele tem muitas dicas de como visualizar e como corrigir o erro. Então, como visualizar uma puxada cedo e aqui o drills para melhorar esse erro. Mesma coisa para barra indo à frente e mesma coisa, falta de paciência e a falta de extensão do quadril. Acho que o mais importante aqui dessa parte é o treinador entender que uma tripla extensão eficiente, às vezes, pode demorar até anos para acontecer. Então, sim, a gente diariamente busca essa extensão eficiente, mas com paciência, você vai ver que para buscar realmente uma tripla extensão muito potente,
às vezes demora anos e é a cada detalhe, dia após dia, para tentar fazer o aluno conseguir alcançar essa posição. E como eu ressaltei aqui na última parte, a paciência do treinador também vai ser importante na hora de construir essa posição. Exatamente. Uma coisa que a galera ainda não consegue enxergar, demora também para enxergar e entender, né? É que, tipo, não adianta você só se esticar. Tem que ser forte, né? Sim. Forte, não pode ser fofo. E é muito trabalhoso. O, Né? O tempo todo que eu dou aula, eu vejo que, tipo, de todos os pontos que a galera fala, de ombros ativos, só puxar depois de esticar, o mais difícil é mas, essa parte. É muito trabalhoso. assim, é importante eles entenderem que é isso aqui, ó, extensão agressiva. Nos cursos da Burger, a gente costuma falar que o salto ele não é alto, o salto ele é forte. Então não te preocupe em saltar alto, te preocupe em saltar forte e agressivo. Isso vai ser o que provavelmente vai transferir para a barra, não a altura que você salta. E esse foi o segundo artigo. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma dúvida. Tá tudo top, mano. Pelo menos por aqui. É bem legal a gente depois assistir esses vídeos, se alguém tiver tempo. Os vídeos dando a aula é muito legal, porque foi até um pedido deles para mim. Originalmente eu tinha feito esses artigos sem os vídeos. Eles me pediram para que eu gravasse os vídeos fazendo a aula para justamente para os treinadores verem e puderem usar dentro de uma aula. Então é bem legal para a galera que quiser assistir depois. É bem legal. Muito rico, mano. Muito rico. Eu acho que sem babação aqui, mas eu acho que realmente esses artigos vão ficar a longo prazo como aqueles clássicos, sabe? Que a galera principalmente está se preparando para o nível 3 lê, aquele que é de regra. Eu acho que esses vão ficar assim. E a parte mais legal é que eu realmente, genuinamente, filmei a aula dos meus alunos. Não foi nada gravado, eles simplesmente chegaram, tinha uma câmera no canto da sala gravando eles não sabiam o que eles iam enfrentar, e eu coloquei eles para fazer o que diariamente eles fazem. Mas fica legal justamente por ser genuíno. É uma coisa que eu faço e que eu vejo que dá certo. E por isso eu indico para as outras pessoas fazerem. Senão eu não teria por que indicar. Vamos para o artigo 3, então. E essa pergunta surgiu justamente dentro de um curso que como corrigir desequilíbrio de forças mais comuns no CrossFit. Ele tem a intenção, principalmente, de sanar a dúvida de pessoas que levantam mais pesos fazendo um movimento em power do que um movimento em squat. Pessoas que fazem o power clean mais pesado que o seu squat clean, seu power snatch mais pesado que o seu squat snatch, ou o seu push jerk mais pesado que o seu split jerk, enfim, todos os movimentos na força mais pesados, e é uma coisa que comumente e a gente vê. E a gente consegue perceber que atletas de alto nível, eles podem ter 15 a 20% maiores de força nos seus movimentos de squat do que nos seus movimentos de power. Esses fatores, o que causa isso, podem ser alguns fatores, e é o que eu coloco aqui nos artigos. Primeiro, falando sobre o caminho da barra, quando a gente fala de diferença de power para squat, a gente consegue observar que no movimento de agachamento profundo, a trajetória da barra ela é muito menor do que um movimento de power. Então a gente começa a pensar, porra, se a trajetória é menor, por que eu consigo colocar menos peso no meu squat? Por que não é o contrário? E essas são as imperfeições e a falta de balanço que a gente tanto fala. Isso pode acontecer por alguns fatores. Primeiro, as pessoas que conseguem ter power mais pesado que o squat, muitas vezes são por causa de desequilíbrios na programação dos treinos. Então, ela está sendo muito mais exposta a movimentos e dias em power do que em squat. E aqui a gente coloca algumas soluções para melhorar a programação para que as pessoas comecem a ter posições de agachamento mais pesadas do que posições em power, como focando em rapidez e amplitude de movimento, ou seja, colocando agachamentos profundos e cobrando que a pessoa atinja aquela posição antes de pensar numa carga, que é bem importante e que às vezes é até bem difícil de lidar em aula. Adicionando complexidade em repetições, mais de uma repetição, por exemplo,
também nos ajudam a fazer com que a pessoa tenha mais adaptações, principalmente neurais, dela entender que ela tem que agachar mais e agachar com mais frequência. A variação de equipamento eu coloquei aqui também, que é um fator que pode te ajudar a conseguir boas posições e melhorar essa falta de balanço entre posições de power e squat. Outro fator que pode te ajudar, fator que também ajuda as pessoas a terem posições de squat mais que de power, é trabalhar a velocidade e o ganho de confiança, ou seja, a capacidade da pessoa ir rápido e se puxar rápido até uma posição de agachamento. E aqui a gente coloca alguns drills, vídeos também, que podem ajudar a pessoa a ganhar velocidade e principalmente confiança para realmente se projetar rápido para baixo de uma barra, que às vezes é uma posição vulnerável que dá medo nas pessoas, principalmente com cargas altas. Problemas de mobilidade, aqui eu coloquei aquecimentos com rotações articulares que ajudam os alunos a ganhar amplitude, posições com pausas, focando também em amplitude, é uma das coisas que fazem ganhar cada vez mais amplitude e confiança para atingir as posições. Então, investir sim em trabalho de mobilidade, flexibilidade, é importante para pessoas que querem adquirir uma posição de squat mais pesada. A zona de conforto tem muito a ver com o aluno que já é acostumado a sempre fazer power e ele te fala assim, não, eu vou no power que eu consigo pegar mais peso. E sim fazer ele também ser exposto a posições de squat. E daí aqui tá algumas dicas de como fazer isso com progressões de 5 a 10% de forma consistente para que ele ganhe confiança dentro de um heavy day. Focar em cargas moderadas e, novamente, bater na tecla da amplitude de movimento, feedback do treinador para que o aluno consiga ganhar confiança. Então, falar para ele que realmente se ele está cumprindo ou não está cumprindo o que foi pedido. E, novamente, não se esquivar de heavy day e sim adquirir força para que seus membros inferiores consigam suportar essas posições de agachamento. E esse foi o nosso terceiro. Se alguém tiver algum comentário para fazer. Não pode normalizar, né? Esses desequilíbrios, né? Eu vejo um grande problema, tipo assim, gente que tem uma disparidade gigante de power para squat e a galera normaliza. Por exemplo, como você falou, tá lá no quadro, heavy day, squat, snatch. O aluno faz em power e tá top. Sim, é o que Não, eu coloquei mano. Às vezes o aprendizado ele vai te frustrar mesmo. Você tem que deixar claro que é um passo para trás para dar 2, 3 para frente depois, né? É uma parte até um pouco, entre aspas, chata da nossa área, mas tem que ser feito, né? Tem que ser Mas feito. esse é um papel nosso como treinador, guiar o aluno para que ele saia dessa zona de conforto, entendeu? Então, como eu falei ali no artigo, é comum ver um aluno que ele vá para essa posição, faça empower, porque eles têm mais confiança. Mas a gente tem que dar essa confiança para ele sair da zona de conforto dele para que ele realmente consiga evoluir. É basicamente aquele esquema de dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente na sequência. Então, às vezes, vale a pena ele baixar um pouco a carga, adquirir posições, adquirir confiança e velocidade, para depois sim tentar aumentar a carga. Dale, Matheus. Eu cheguei aqui agora em casa, né? Eu tô ansiosíssimo para ler seu artigo. Eu não Dale. li ainda, mas prazer, Alexandre. Estava falando ali com você, primeiramente ali na correria, né? Mas agora tá um pouco mais calmo. Mas assim, caramba, tava ouvindo aqui, meu Deus. Acho que só esse é o comentário que eu tenho que fazer. Eu queria ter lido esse artigo para ter alguma coisa para falar e tirar a dúvida agora. Não, Mas tranquilo, a Eu gente pede mandei pro no Bruno grupo, deixar viu, no mano? grupo. Eu mandei no foi? grupo, você não leu porque não quis. Foi. Eu sei. Mas E tá quis lá, não, tá lá. porque não teve tempo. Mas hoje eu leio, não passo de hoje não. Hoje vai rolar. Né? São artigos rápidos, né? Não tem nada de tão... A gente até passei por reformulação na hora que eu estava fazendo. Eles me pediram 1 hora para simplificar um pouco. Eu tinha colocado mais termos táticos, mais termos técnicos, e eles pediram justamente para simplificar, para que seja uma leitura rápida e que o treinador ele acabe de ler e já tente colocar aquilo na aula. Essa foi a moral.
Então tá, acho que a gente pode comentar sobre o quarto agora. Bora. Bora. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Sobre o 4. É justamente também batendo na tecla de desequilíbrios. E daí foi justamente uma pergunta de pessoas que conseguem fazer no clean jerk a parte do clean com muita facilidade e tem dificuldade na hora do jerk. E também ao contrário, pessoas que têm muita dificuldade de fazer o clean, mas têm facilidade na hora de fazer o jerk. Esse artigo consta justamente isso, de como deixar melhor esse equilíbrio e fazer com que o aluno tenha movimentos equilibrados, tanto clean quanto jerk, e isso pode ajudar ele também nos workouts do dia a dia. Primeiro, como fortalecer a parte do clean. A primeira coisa que a gente pode colocar aqui é ajustar o volume na programação, justamente, fazendo com que ele tenha maior incidência nessas posições de agachamento que eu tanto toquei no artigo anterior. Fazendo ele ganhar força na parte de agachamento, já é um caminho andado para ele ter mais facilidade na hora de fazer esse clean. Ajustes técnicos de mobilidade e de confiança, como eu falei, fazendo agachamentos frontais com pausa e até cleans de uma posição de high pull, podem fazer com que ele ganhe confiança e velocidade também para esses movimentos de agachamento e na primeira parte do levantamento. Nessa segunda parte aqui, é um drill muito legal que a gente viu em curso, que justamente, se a pessoa já é boa no jerk, na parte de empurrar para cima da cabeça, não tem por que aumentar o número de repetições para cima da cabeça, e sim aumentar agachamentos fariam ele melhorar esse desequilíbrio. Então aqui, por exemplo, é um heavy day de 5 movimentos de 3 agachamentos mais um jerk. E essa sessão facilitaria muito para seria uma sessão muito proveitosa para pessoas que não têm um agachamento tão forte, mas que tem o jerk sobrando. Então a gente vai dar muito foco no agachamento dele. E justamente nesse último ponto aqui. Coisas que eu posso fazer para deixar o jerk dele, que já é bom, mais difícil. Já que eu não vou dar tanto volume, é, por exemplo, fazer ele fazer um deep and drive com pausa. Então eu faço ele fazer os 3 agachamentos, que é onde ele tem dificuldade, e ele vai fazer um jerk, que é onde ele tem facilidade. Eu posso ainda dificultar mais a vida dele, como é uma repetição só, fazendo ele um deep and drive com pausa. Isso ajuda bastante em pessoas que têm o desequilíbrio na parte do clean, dificuldade no clean e facilidade no jerk. Já na segunda parte, é pessoas que têm a dificuldade no jerk, mas que têm as facilidades no squat, no clean. Usar o hack nos ajuda bastante a isolar essa parte do levantamento. Então, heavy day saindo do hack para uma pessoa que tem dificuldade no jerk, já poupa um pouco de trabalho, que ele não precisa se preocupar com esse clean e vai focar onde ele tem dificuldade. Na segunda parte aqui eu coloquei um heavy day também, um exemplo de heavy day com um volume decrescente de repetições e com a carga crescente, toda saindo do hack. Essa é uma sessão muito boa para quem tem dificuldades no jerk. Ela vai te dar um volume e o fato de sair do hack também vai ajudar muito. O trabalho no lateral, que é o trabalho acessório, a gente vai falar mais no 5º artigo, mas eu também entrei nesse ponto aqui e comecei já a abordar um pouco de pessoas que têm dificuldade no jerking. Às vezes pode ser uma fragilidade ou uma falta de fortalecimento em extensores de cotovelo. Então, esse trabalho de tríceps e trabalho até de parte posterior do ombro é um ponto bem legal para ajudar pessoas que não têm o jerk consistente a ter um jerk cada vez mais consistente e regular esse equilíbrio. Essa parte do treinador já é uma parte mais técnica e que eu abordei justamente para como o treinador identificar que o aluno, se o aluno está com essa imperfeição e em que parte que ele está. E na primeira parte, a gente coloca aqui como postura. Significa examinar o atleta nas posições dos pés e nas transições. Foi tudo aquilo que a gente veio comentando nos últimos artigos, só que agora a gente coloca em prática realmente. Se você consegue enxergar e consegue ver se houve
alguma falha nos pés, se houve alguma falha no centro do corpo dele, na coluna neutra, por exemplo, e como que a gente faz para observar. Aqui eu coloquei algumas coisas que a gente pode usar justamente para observar, e aqui no clean a gente pode observar justamente como o atleta recupera o clean, como que ele sobe desse agachamento, vai nos dizer muito de como que está a força dele. Então, se você vê cotovelos abaixando, joelhos entrando, perca da coluna neutra dele, é um grande indício de que ele tem dificuldade na primeira fase do movimento. Já no jerk, a dificuldade de estabilizar a barra em cima da cabeça, cotovelos flexionando, ombros não ativos, são bem tão indícios de que o ponto falho dele é naquela parte. Aqui a linha média, justamente na parte de recuperação, no clean, se uma pessoa inclina muito o tronco dela para frente ou muito para trás, também é um indício de que ela está tendo dificuldade no clean. E no jerk, principalmente, é a hiperextensão em cima da cabeça. Então, se a pessoa da coluna em cima da cabeça, então se a pessoa coloca o peso para cima da cabeça e fica com um centro hiperestendido, provavelmente é um ponto de problema que a gente tem que visualizar no movimento do aluno. Aqui no caminho da barra é uma coisa muito legal para a gente treinar durante a aula, que simplesmente é observar de lado no movimento se a barra permanece num plano frontal basicamente o tempo todo do movimento. Se você vê essa barra se movendo para frente ou para trás na hora do clean, provavelmente ele tem uma falha naquele clean. E se você vê essa barra se movendo para frente ou para trás no movimento do jerk, é porque provavelmente ele tem também uma ineficiência naquele caminho da barra no jerk. São drills, são dicas importantes que a gente pode usar justamente na aula. O que procurar e como procurar. E essa análise vai dar justamente um parâmetro para a gente ver o que tem naquele movimento, qual é a principal falta de balanço do movimento daquele atleta, tanto no clean quanto no jerk. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse. Um comentário, né? Achei sensacional essa parte do ajuste de programação, ser bem direcionado, mas é importante, né, para a gente aqui que está lendo, que vai aplicar, ter um acompanhamento dos resultados da galera, né? Não é pegar o que tem ali no artigo exatamente e colocar lá, tem que ter um direcionamento. Você tem que saber se sua galera é melhor de jerk do que de clean, ou Claro. vice-versa. E são métodos que com certeza funcionam, mas tem que ter direcionamento. Esse artigo de todos, eu achei que esse foi até o melhor. Melhor que eu falo assim, não de conteúdo, mas tipo, brother, tá aqui, pega e faz. Sim. Mas depende da forma como se interpreta, né? Parabéns mais uma vez, mano. Pode ir. Claro, mas justamente nós como treinadores, a capacidade de a gente visualizar aonde que está o ponto fraco dos nossos atletas. E aí, sim, o quarto é justamente um guia para a gente visualizar se é na primeira fase do levantamento ou se é na segunda fase do levantamento, no clean jerk, no caso. Isso também daria para colocar, por exemplo, num snatch, tá? Só que o snatch a gente dividiria ele ou em puxadas ou em fase de projeção da barra e fase de recuperação da barra, que é descer até a posição de squat. Daria também para fazer um artigo bem parecido com o snatch. E a gente pode também colocar as coisas que estão ali nesse artigo também aplicado para uma sessão de snatch. Só teria que mudar alguns pontos, mas o princípio basicamente é o mesmo. Dali. Vamos para um quinto, então. Vamos para o quinto e último artigo. Deixa eu colocar ele aqui. Esse quinto e último artigo justamente ele foi colocado para exemplificar como que a gente consegue colocar, como que a gente pode colocar uma aula de levantamento de peso específica dentro da nossa afiliada. Coisa que eu faço aqui dentro da nossa box já faz alguns anos, e eu vejo que funciona muito, principalmente para os alunos que são mais aderentes ao levantamento de peso, aquele tipo de aluno que gosta do levantamento de peso e que quer fazer uma aula separada só de levantamento de peso, mais de uma sessão, às vezes, durante a semana. E aqui eu quis exemplificar como que a gente pode colocar, e principalmente
como colocar uma aula levando em consideração alguns fatores. E a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que dentro da aula específica de levantamento de peso, dentro de classes de levantamento de peso olímpico, dentro de nossas afiliadas, a gente precisa levar em consideração as aulas de CrossFit. Então, a gente não pode colocar uma aula separada e não levar em consideração a aula principal da nossa box, que é uma aula de CrossFit. Então, principalmente, prestar atenção nos treinos que estão acontecendo no CrossFit é a prioridade. Depois que você tem a condição de observar essas aulas de CrossFit, aí sim a gente consegue observar as aulas de levantamento de peso específico e melhorar a performance dos nossos alunos em relação a essa especificidade. No artigo eu coloquei justamente prestar atenção nos últimos meso e microciclos, ou seja, o que está acontecendo nas semanas de CrossFit é importante para a gente programar as aulas de levantamento de peso, prestar atenção em volume, função e cargas. E aqui a gente pode, por exemplo, dar um exemplo. Se durante a semana está programado para ter um volume de agachamento bem alto, na minha sessão de levantamento de peso, eu tenho que tentar evitar esse mesmo estímulo, ou seja, priorizar mais movimentos em power, com cargas mais leves, focar em outro tipo de valência, para que não dê conflito justamente com a aula de CrossFit que esse aluno provavelmente vai fazer. Então, prestar atenção no volume do que está acontecendo, na função dos movimentos, se está agachando, se está empurrando, o que está fazendo, e principalmente as cargas que estão sendo utilizadas. Se as cargas da semana estão mais leves, a gente pode passar um pouco mais aqui na aula de levantamento de peso. Se as cargas da semana já estão pesadas, a gente foca as aulas de levantamento de peso em cargas mais leves, e assim por diante. Sobre a aula específica, ela tem principalmente a visão do programador é achar fraquezas dos atletas e bolar um plano para como corrigir. Então, não adianta colocar uma aula de levantamento de peso na sua box só porque a galera gosta. Não é isso. A função é fazer eles terem mais contato, mais frequência com levantamento de peso, só que também visualizar qual é a fraqueza do aluno, qual é a fraqueza do atleta, e daí sim, nessa aula, a gente conseguir ter mais tempo, às vezes, para atacar, coisa que às vezes a gente não tem dentro de uma aula de CrossFit. Daí eu coloquei um exemplo justamente do que eu faço dentro da minha afiliada e como que a gente coloca essas aulas aqui. A gente tem aulas 2 vezes por semana de levantamento de peso, e normalmente são para atletas que fazem o CrossFit regularmente. Então, que a gente indica que para essa pessoa que faz CrossFit, ela ou escolher uma aula de levantamento de peso e não fazer aquela aula de CrossFit nesse dia, ou se ela for fazer, como eu coloquei aqui, fazer em sessões diferentes. Ela treina CrossFit de manhã, que ela venha fazer aula de LPO à noite. E assim por diante, para que a gente não sobrecarregue também essa pessoa. Eu coloquei um schedule, uma agenda de como a gente faz aqui, e a gente consegue ver uma pessoa que treina CrossFit num dia, uma pessoa que treina levantamento no outro, CrossFit e assim por diante. E eu coloquei também um exemplo, claro, não é exatamente assim, eu coloquei um exemplo de uma semana de como que funciona a sessão do snatch, por exemplo. Aquele dia, a pessoa, num dia anterior fez a classe de CrossFit, no outro ela fez a sessão de snatch, indo até 90% do recorde pessoal dela, e fez mais um trabalho de core. Esse trabalho de 90% só foi permitido porque, como eu falei, observar as aulas anteriores e as semanas anteriores foi possível. Senão, a gente provavelmente teria baixado a carga para 75, que nem o exemplo aqui no outro dia, e trabalhado variações, e não o movimento completo. E daí sim, a gente pode trabalhar do bloco, a gente pode trabalhar com tempo, a gente pode trabalhar tudo que os vídeos aqui falam. Os descansos, e aqui a agenda vai seguindo até um exemplo de 14 dias que eu falei. Se você observar dentro desses 14 dias, o atleta fez 4 sessões só de levantamento de peso, 2 delas de snatch, 2 delas de clean jerk. Uma delas de snatch foi pesada, a outra foi leve, mesma coisa de clean jerk. Ao final de cada sessão, no levantamento de peso, a gente dá muito valor para esse tipo de trabalho acessório. E daí também, durante esses 14 dias, eu mesclei todos os trabalhos acessórios. Aqui um dia teve trabalho de core, outro dia tem um trabalho de ombro, tríceps e parte superior de costas, outro dia teve um trabalho pilométrico e outro um trabalho de parte inferior, membros inferiores, trabalho de agachamento e variações.
Tudo isso são coisas que a gente pode colocar dentro. Se vocês clicarem aqui no vídeo depois, novamente, vocês podem ver como eu faço e realmente os exercícios que eu coloco dentro da aula. Então é bem legal para a gente depois assistir. Esse é um exemplo, como eu falei, não é nada fixo, eu quis dar um exemplo de forma mais simplificada para as pessoas entenderem basicamente a mensagem de que uma aula de levantamento de peso dentro da sua afiliada não é o problema. O problema é sim como que você monta. E isso, às vezes, é até coisa que eu conversei com eles por reunião, quando eu estava fazendo os artigos. A gente, principalmente aqui no Brasil, tem muito o preconceito de achar que a gente não pode colocar aulas acessórias dentro da nossa afiliada. Coisas que lá nos Estados Unidos acontecem recorrentemente. O problema é a forma que a gente coloca isso para o aluno e como que essas aulas conversam com a aula que é o foco, que é o CrossFit. A gente é uma box de CrossFit, nosso foco é CrossFit. Mas não tem problema nenhum uma aula auxiliar. O problema é como é montada. E é justamente como eu quis exemplificar nesse artigo, de que se bem pensada e bem executada, uma aula auxiliar pode fazer os teus alunos colherem frutos. E essa é a moral desse quinto artigo. Muito top, mano. Você finalizou aí o resumo desse artigo com algo que eu tenho cravado na minha mente e ninguém muda. Há 2 anos atrás eu trabalhava em outro box e eu dava aula de LPO também. Uma coisa que eu vejo, tipo assim, normalmente, é aula de LPO, beleza. Sempre ou é Power Snatch ou Squat Snatch ou Squat Clean ou Power Clean. O que é que eu fazia? Eu trabalhava esses movimentos, lógico, LPO é isso, mas eu procurava conversar muito com que a programação chegava até mim. Então, por exemplo, já teve dia de eu chegar, trabalhar só clean pull. Treino da gente hoje, galera, vai ser clean pull. Treino da gente hoje, galera, vai ser balance snatch. Vai ser Perfeito. drop snatch. A aula era essa. Porque É isso aí. eu não posso sobrepor ao principal, né? E graças a Deus, o tempo que eu fiquei lá tinha uma ótima adesão. Mas eu vejo que é uma vontade de agradar que passa por cima, né? É Justamente. uma doideira. E aí termina como que você falou, Justamente. que o problema não é ter uma aula extra. O problema é como essa aula extra é ofertada. É uma loucura. Exato. Isso a gente aplica também para aula de ginástica, qualquer aula acessória que tu colocar dentro da tua afiliada. O problema não é a aula, o problema, novamente, é como tu monta a aula e como ela conversa com a aula de CrossFit. Esse é o principal e, novamente, esse é o nosso papel de treinador e o papel, daqui a pouco, de um programador, de ele entender que essas aulas têm que conversar para evitar lesão e que os alunos melhorem, que essa é a intenção da aula. Exatamente. Você foi categórico. Você marcou um golaço agora. O Mateusão tem uma dúvida, né, Mateus? Está aí ainda? Se tiver, manda bala. Com certeza. Na verdade, minha dúvida, ela é um pouco antiga, ela desapareceu e agora voltou assim à tona na cabeça. Eu já assisti diversas aulas, certo? Sobre ombros ativos no ginete, por exemplo. Na verdade, eu queria entender o que é de fato um ombro ativo. É o ombro que fica perto da orelha, é o cotovelo que gira mais para cima, né? Aquela parte assim. Porque eu já participei de algumas aulas e eu vi várias abordagens de vários treinadores diferentes. O que seria um ombro ativo? Daí eu vou te dar o meu feedback de treinador de levantamento de peso há quase 10 anos. Diferentes escolas vão te ensinar diferentes métodos. Tem escolas chinesas que vão te ensinar uma rotação interna, escolas mais ocidentais vão te ensinar uma rotação mais externa, e não tem problema. O que seria um ombro ativo? Principalmente, seria a tua visualização como treinador, visualizar estabilidade. A gente não tem que ficar se preocupando se o aluno vai ficar com a rotação interna, externa, como vai ser. É mais importante tu visualizar como ombro estável do que ombro ativo. Então, olha o movimento. O movimento ele foi estável, a barra está estável em cima da cabeça, a barra pareceu segura em cima da cabeça, os ombros pareceram estar estabilizados. Ok, esse é mais importante do que tu te apegar na posição que o ombro tá. Eu já vi muito ombro rotado externo e fraco, instável. Eu já vi ombro externo, com rotação interna, muito forte e bem desenvolvido.
Então não tem problema. O problema é a gente botar um molde no aluno e achar que esse ali é o padrão certo, que aquilo ali é o ativo. Não é, o ativo depende de muitos fatores. E daí vai tu, como treinador, visualizar qual que é o melhor para o teu aluno, fazendo com que ele esteja estável. Então, se o ombro dele está estável, tu vai ter que achar uma ferramenta de como achar se é o ombro mais para cima, se é o ombro mais para baixo. Daí é teu papel e a individualidade biológica que tu vai achar no teu aluno. Tem alunos que não conseguem ficar com o aluno com o ombro para cima, perto da orelha. E tá tudo bem. Mas é o teu papel achar que ele esteja estável de uma outra forma, então, se ele não consegue desse jeito. Não sei se deu para resolver tua pergunta. Mas agora, se tu, como eu falei, metodologias diferentes. Tem que entender em que metodologia tu tá querendo falar. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma aula de CrossFit, a predominância é que a gente faça justamente essa rotação externa do ombro. Tu vai lá dar uma aula na China, eles vão rir da tua cara se tu falar isso. Então, depende muito aonde tu tá e que metodologia que tu tá levando. O que eu te dou como dica? Estuda todas as formas do possível. E tu personaliza isso pro tipo de aluno que tu achar necessário. Então, tu tem que saber ensinar com uma rotação externa, com uma rotação interna, com um ombro alto, com um ombro baixo. E tu tem que visualizar no teu aluno qual que fica melhor para ele. Mas tu tem que ter todas as ferramentas. Pronto. Beleza. Eu vou fazer isso. Eu lembro que foi até no Summit uma vez. Eu tenho um problema. Primeiramente, muito obrigado. Isso clareou bastante minha cabeça, assim. Foi um boom. Dani. É isso. Eu lembro que eu tenho, na verdade, snatch, né? Um movimento que é o meu movimento que eu acho mais bonito. E se eu tivesse ombro bom, é o que eu mais. Seria o meu preferido, né? Mas infelizmente tem alguma coisa no número que o direito tem muita facilidade de sair. Então, Sim, tecnicamente, eu não faço snatch por conta disso. Até com a barra, eu sim. fiz um balance e o ombro simplesmente saiu do lugar. Aí eu achei posições no meu corpo que eu me sinto mais seguro. Por exemplo, colocar o Exato. ombro mais para cima, apertar mais o trapézio ali, né? Se dar uma acionada nele, eu percebo que segura mais o ombro. Porque eu não posso deixar de fazer, de certo modo, até porque eu quero ser professor um dia. Sou estagiário, mas eu quero ser professor. E eu Legal. preciso fazer boas demonstrações e fazer o movimento, mas enfim. E aí o cara falou, ó, faça desse jeito. E eu lembro nitidamente, assim, que ele era uma dinâmica, né, em grupo, que ele estava corrigindo. Ele pegou meu braço e rodou. Meu irmão, na hora que ele fez isso, meu ombro quase saiu do lugar. Eu achei bem agressivo, assim, a forma, mas Terrível. que ele fez, assim, sabe? Mas na hora eu dei até quase um grito, assim, com um susto. Falei, calma, calma. Aí tinha até o meu treinador tava lá de fora, ele meio que entrou e falou assim, cuidado com o ombro dele. Ele já sabia que não, esse Sim. problema. Mas, É, eu achei uma abordagem meio agressiva desse cara, mas tem uma coisa no curso da Burger que a gente dá, que é uma parte do curso, a gente fala sobre assinatura e erro. E é uma coisa bem legal. E, novamente, é uma coisa nossa do treinador saber visualizar isso. O que é erro, o que pode ser uma assinatura do atleta. Então, tu deu um exemplo legal. Se eu não te conheço, eu nunca meteria a mão no teu ombro para girar ele de um jeito. Eu não sei qual é as tuas individualidades. Eu te testaria de algumas formas e faria tu achar uma posição que se tornaria estável. Mas isso é nossa, como treinador, como coach, é a gente que tem que entender o que é a assinatura do cara e o que realmente, propriamente, é um erro. E daí, para não ficar muito tempo aqui, mas sabendo visualizar isso, vai te evitar de, por exemplo, ter feito isso que o cara fez contigo, entendeu? De entender que isso era uma assinatura tua, uma individualidade tua, e não um erro propriamente dito. sim, sim. Isso tá ligado, essa assinatura tá ligado com aquela trincazinha de mecânica, técnica, forma e estilo, né? Tá Um ligado a isso pouco, também? um pouco sim. Daí, Sim, na verdade, é um pouco mais complexo que isso, mas a assinatura, ela tem muito mais a ver com pontos de performance. Daí eu vou te dar, por exemplo, assim, ó, o cara, ele tá fazendo a rotação interna do ombro, ele tá com o ombro rodado interno, mas ele tá muito estável.
estável para nós no LPO é um ponto de performance. Para que eu vou mudar o movimento dele para ser instável? Se aquilo não é um erro, é apenas uma individualidade do ombro dele. Ele está mais estável interno e está tudo bem. Diversos atletas têm o ombro interno e são atletas olímpicos. Então, cabe a nós entender o que é a assinatura e o que é um erro. E daí passa muito mais por ponto de performance. Se ele está cumprindo os pontos de performance e mantendo a assinatura dele, tá tudo bem. Agora, se ele está fazendo movimento e não está cumprindo os pontos de performance, aí provavelmente é um erro. E daí a gente tem que intervir. Sensacional, Alexandre. Tem 2 atletas, né, que, tipo assim, mais específicos do levantamento de peso olímpico, que um é assinatura, esse não compete mais, mas é um dos maiores de todos os tempos, você deve conhecer, Pyrrhos Dimas. Eu falando assim, cara, o ombro do maluco era não aqui ganhou assim, nada. mano. Não ganhou nada, tadinho. Já pensou, não ganhou nada, né? Tipo, não ganhou nada. Só o cara 3 bate Olimpíadas. o cara bate o olho, é um levantamento feio. Exato. Mas e aí? E tem o erro que é agora, tipo assim, Carlos Nazar, se você for pegar ele no começo da carreira dele, né? Era um levantamento que tornava ele campeão, mas que tinha muitos desvios. Você vai ver ele hoje, tá muito mais limpo e o cara é um mamute, né? Vamos pegar ele como exemplo agora. O Carlos Nazar, ele, por exemplo, vamos pensar assim, ó. Os joelhos dele entram na hora do deadlift, ele rema a barra antes, ele pula para frente, o jerk dele é muito mais front leg, que a gente fala que ele joga muito mais o peso para frente, a perna de trás quase não tem peso. Ele tem diversos que a gente chamaria de erro. E daí a minha pergunta para vocês é justamente o seguinte: vocês corrigiriam o erro do Carlos Nazar? Claro que não. Isso é uma assinatura dele que transformou ele simplesmente no atleta, hoje em dia, com maior resultado ultimamente, tem sido ele. Justamente com um monte do que a gente chama de erro, sendo que ele está estável, ele está veloz, ele move os pés, ele faz tudo de ponto de performance, só que ele tem algumas assinaturas. E tá tudo bem, tu não vai corrigir o braço dele. Como é que a gente vai chegar lá no Carlos Nazar e falar para ele não remar antes? Ele vai falar, então tá, faz aqui para mim com 270 quilos. Não tem como. Show de bola, Alexandre. Irmão, muito obrigado. De verdade, foi uma das melhores aulas que a gente já teve aqui no grupo. Logo menos ela vai estar no YouTube. De novo, obrigado pela sua prestatividade. Parabéns pela publicação dos artigos. Reforço. Tenho quase certeza que esses artigos vão ficar como aqueles clássicos que a galera sempre vai recomendar, sempre vai estar lendo. Parabéns pelo seu trabalho na Burgener, parabéns pela sua experiência, parabéns por sua contribuição com a comunidade do mundo todo. Os artigos foram postados no ProCoach. E é isso, irmão. Muito obrigado de novo. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Brunão, agradeço aí. Valeu, galera, todo mundo. Tamo juntão. Qualquer coisa é só chamar. Eu. Valeu!